Bom, continuando, vamos então ver agora um roteiro, para a execução de um teste de hipótese. A gente disse que isso é um processo sistemático, né? Então a gente tem um passo a passo a seguir, né? A primeira coisa a fazer é nós formularmos as hipóteses, a nula e a alternativa. Tá? Dadas essas duas hipóteses, então a gente pode começar a realizar o teste de hipótese. O segundo passo a ser feito é você fixar um dado nível de significância para o teste que você vai fazer. Tá? O que é esse nível de significância? Na realidade, esse nível é o erro, né, máximo que você aceita cometer em trocar uma coisa que é verdadeira por outra falsa. Ou seja, rejeitar uma hipótese verdadeira em ela sendo verdadeira. Ok? Então, esse é o nível de significância do teste. O terceiro passo é você identificar a estatística de teste, aquela referente ao parâmetro populacional que você calcula na amostra. Você estabelece, então, qual é essa estatística que vai ser o teu carro-chefe para prosseguir, né, para realizar essa testagem. Okay? O quarto passo é você, a partir desse fato que você sabe qual é a estatística de teste, então você, com ela, você cria os teus critérios para a tomada de decisão. Okay? Então, eles são baseados na estatística de teste. E depois que isso está feito, só te resta agora obter a amostra, né? E então calcular o valor dessa estatística de teste na amostra que você obteve. Com isso, você vai ter um valor para essa estatística de teste, né, gerada a partir dos valores amostrais. Ok? Dado isso, então, agora você pode decidir se rejeita ou se não rejeita a hipótese nula, né, com base nesses critérios do item 4 aqui em cima. Ok? Bom, então agora vamos falar um pouquinho de cada um desses passos, tá? O primeiro passo é o passo de formulação das hipóteses nula e hipótese alternativa, tá? Isso é importante, né, a gente saber, porque a hipótese nula, que nós representamos por H0, né, e deixa eu só clarear um pouquinho por que a gente chama ela de nula, né? Porque, em princípio, é uma hipótese de diferença. Por exemplo, se você disser que uma dada variável é igual a outra, significa que a diferença de uma para outra é zero. Né? Então, esse zero, a diferença é nula. Então, por isso que essa hipótese se chama nula. Tá? E esse nome nulo ficou generalizado para qualquer hipótese que seja a hipótese testada. Ok? Bom, então essa hipótese nula é a hipótese que é submetida a teste. Tá? Ela corresponde a uma situação de mundo para a qual, né, a gente busca evidências de que ela seja verdadeira. Tá? Presume-se, inicialmente, né, para a gente iniciar o teste, a gente presume que o mundo funcione como a hipótese nula esteja declarando. Okay? Então a gente assume que o mundo é assim. E aí a gente vai, né, para escutar esse mundo até que a gente encontre evidências estatísticas de que não seja assim. Tá? Ou seja, de que identifique o contrário disso. Tá bom? Em geral, a hipótese nula é uma hipótese de igualdade, ou pelo menos que contenha a igualdade de uma coisa ser igual a outra qualquer. Né? Embora algumas vezes a gente também possa incluir, junto com essa igualdade, alguma desigualdade, seja menor ou igual, por exemplo, ou então maior ou igual, né? Ou apenas igual. Tá? Ou seja, essa igualdade é importante dela estar constante
da hipótese nula, especialmente quando os parâmetros estão sendo comparados pelos seus valores. Ok? Bem, além da hipótese nula, a gente tem a hipótese alternativa, né, que é a hipótese H1 ou HA ou HE, como a gente já viu experimental. Né? Corresponde, na verdade, à negação da hipótese nula. Né? Se a hipótese nula disser, essas coisas são assim, então a hipótese alternativa vai dizer, as coisas não são assim. Tá? É simplesmente uma negação simples. Né? Essa hipótese alternativa é a hipótese que vai ser aceita como verdadeira caso a hipótese nula, né, seja rejeitada como verdadeira. Tá bom? E, em geral, ela vai ser uma hipótese de diferença, né, quando a nula é de igualdade, a alternativa é de diferença. Quando a nula incorpora alguma desigualdade, maior ou igual, a hipótese alternativa vai ser simplesmente diferença, no caso, menor do que. Tá? Ou vice-versa. Bom, essas são as considerações sobre os dois tipos de hipótese. Né? Agora, o segundo passo é a de fixação do nível de significância do teste. Tá? Esse nível de significância do teste é aquele erro tipo 1, que a gente chamou pela letra alfa naquele quadro, né, dos erros possíveis. Tá? Nos testes, então, de significância, a gente deve fixar esse nível de significância a priori, né, antes de você realizar o teste. Por que isso? Para que você não fique condicionado ao resultado do teste para tomar a decisão em função do resultado do teste, ou seja, influenciado por ele. Então você fixa a priori porque aí não tem dúvida, o teu nível está fixado, você não sabe o que vai ser como resultado final, então fixado está, e lá quando chegar o momento você toma a decisão em cima disso e acabou. Por isso que a gente define isso antes. Tá? Ok? Bom, mesmo que a hipótese nula seja verdadeira na realidade, pode ocorrer que a amostra que a gente retire da população traga poucas evidências para que se acredite que ela seja verdadeira. Bom, nesse caso, a rejeição da hipótese nula vai levar a um erro de avaliação e a gente vai trocar algo que é verdadeiro por algo que é falso. Tá? Esse tipo de erro deve ser o menor possível. Tá? A probabilidade de que se cometa um erro desse tipo, né, ou seja, rejeitar H0 quando ela é verdadeira, chama-se então de nível de significância do teste estatístico. E ele é entendido como o risco que o pesquisador corre ao rejeitar H0, a hipótese nula. Tá? Então é um risco de decisão. Né? Bom, esse risco costuma ser fixado em 0,05. Alfa é igual a 0,05, o que no vulgar a gente diz que é 5%. Tá? Correr 5% de erro. Ou então também se fixa em 0,01 quando a gente quer ter mais segurança, né, na decisão final, ou 1%. Tá? Em geral, pratica-se esses dois níveis de 0,05 ou 0,01, né, fixados a priori. Tá? Ok? Às vezes tem uma fixação em 0,1, que seria 10%, né? Mas esse 10% é mais para a gente ter uma coisa que a gente chama de uma significância prática, mas ela é mais segura se for a 5% e muito mais segura, né, se você estiver decidindo a 0,01, a 1%. Tá? E esses três valores é uma combinação da comunidade científica mundial, tá? Para que as publicações, né, saíssem com essa informação. E sempre essas daí, que aí dava para comparar uma coisa com a outra.
tá? Um resultado com outro resultado de outro pesquisador. Bem, o terceiro passo desse processo é, então, a identificação da estatística de teste, né? Então, o que vem a ser a estatística de teste, né? Ela é uma variável aleatória que é função dos valores da amostra, né? Essa variável aleatória consubstancia o estimador, né? Ela é o espelho ela é o estimador do parâmetro populacional. Tá? Então, essa configuração da amostra, né? Então, é uma variável aleatória, porque cada amostra tem o seu valor dessa estatística, dessa variável. Então, cada amostra tendo a sua, ela varia de amostra para amostra. Então, daí a ideia de que ela seja uma variável aleatória. E ela é um estimador justo e consistente, né? Aquelas características que a gente já viu dos estimadores. Tá? Então, a estatística de teste, então, é a variável aleatória que consubstancia o estimador do parâmetro constitutivo da hipótese nula, que vai permitir, né, que permitirá buscar evidências de que ela seja verdadeira ou não. Ela, a hipótese nula, seja verdadeira ou não. Tá bem? Então, a gente pode, vamos dizer assim, fixar de uma forma geral, né, a variável aleatória como sendo o estimador, né, e aquele θ-chapéu da variável x que você está fazendo. Então, esse θx-chapéu é o estimador do θx da população. E ele é função dos valores da amostra, ou seja, desses N valores que temos na amostra. Tá? Ok? Se for a média, né, populacional, é a média da amostra, né? Ou seja, a média desses N valores, por exemplo. Né? O quarto passo desse processo é o estabelecimento dos critérios de decisão. Tá? Os critérios, então, de decisão estatística vão nos dizer o seguinte: a região que contém os valores da estatística de testes que não permitem declarar a rejeição da hipótese nula é chamada de região de não rejeição, também dita região de aceitação da hipótese nula. Quer dizer, os valores da variável, né, do estimador que estejam nessa região são valores que constituem a região de não rejeição, ou a região de aceitação da hipótese nula. Né? Se a amostra trouxer algum valor dessa região, então você é obrigado a aceitar como verdadeira a hipótese nula. Essa região compreende um intervalo que é semelhante a um intervalo de confiança centrado no valor do estimador da estatística de teste, tá? Cuja probabilidade é igual a 1 menos alfa, ou seja, aquela região central, né? E cujos limites inferior e superior dessa região encontram-se a Z índice alfa sobre 2 erros padrões, né, do estimador do valor do estimador. Z erros padrões do estimador. Okay? Eu tenho um estimador e de amostra para amostra ele tem uma variabilidade e essa variabilidade é medida em Z desvios padrões à direita e à esquerda dele. Tá? E esse alfa sobre 2 é exatamente as rabeiras, né? Já que o meio tem 1 menos alfa, as rabeiras têm alfa sobre 2. E tem alfa, né, de probabilidade. E como metade para lá, metade para cá, você então tem o Z índice alfa sobre 2. Né? Ok? Os valores, então, da distribuição normal. Os valores da distribuição normal padrão, a variável Z, né, correspondentes a esses limites, são os valores críticos para a hipótese nula. Né? Críticos por quê? Daí para frente ou daí para trás, né, vai se constituir os valores que vão
que não vão permitir a aceitação da hipótese nula. Ok? Então, vão ser a região de rejeição. Bom, o quinto passo é o cálculo, então, do valor da estatística de teste na amostra que você obteve, né? Então, esse valor da estatística de teste, ele é calculado a partir dessa amostra aleatória, né, obtida. Quer dizer, a amostra tem que ser aleatória, né, retirada aleatoriamente da população. Esse valor obtido, a partir dessa amostra, costuma ser referido como o valor observado da estatística de teste. E é ele que possibilita a tomada de decisão conclusiva do teste estatístico. Ok? Bom, além disso, a gente tem o sexto passo, né, que é o passo final da decisão pela rejeição ou não rejeição da hipótese nula, com base nos critérios de decisão, né? Então, aí é uma situação de tomada de decisão estatística, não é isso? Então, se o valor observado, né, da estatística de teste no passo anterior, no quinto passo do roteiro, pertencer à região de não rejeição ou à região de aceitação da hipótese nula, com base nos critérios de decisão estabelecidos no passo 3, né, a hipótese nula não deve ser rejeitada. E assim, podemos considerá-la validada e assumi-la como verdadeira. Ok? Essa declaração, no entanto, pode se referir a um erro, né, o tal erro do tipo 1. Portanto, a verdade da hipótese nula é uma verdade provisória, né? Aquilo que a gente falou anteriormente sobre a falseabilidade da hipótese nula. Ok? Se o valor observado da estatística de teste nesse passo anterior, 5, né, pertencer à região de rejeição da hipótese nula, conclui-se que não há evidências de que a hipótese nula seja verdadeira, tá? E por isso podemos rejeitá-la e declarar válida a hipótese alternativa. Ok? Bom, existe uma coisa extremamente importante nessa decisão, que é uma coisa chamada valor P, né? O que é esse valor P? É uma probabilidade, né? Esse valor P é o seguinte: toda decisão estatística referente a um teste estatístico deve ser acompanhada com a informação do possível erro de decisão associado a essa decisão, tá? Esse valor de erro possível chama-se o nível descritivo específico do teste estatístico, né? E ele significa o risco que o pesquisador está submetido ao declarar a rejeição da hipótese nula do teste. Ok? O nível descritivo específico do teste estatístico é referido na literatura como o valor P, ou nas línguas inglesas, né, na língua inglesa, você fala o p-valor, né, p-value. Então, por isso que em português muita gente fala p-valor, mas é o valor P, o valor de probabilidade correspondente ao risco de estar errado na decisão, tá? Bom, o valor P serve de justificativa à decisão do pesquisador e ele está intrinsecamente vinculado ao nível de significância do teste estatístico, que foi aquele que a gente estabeleceu no passo 2. Tá? Por isso que a gente estabelece a priori o nível de significância, para quando chegar aí, se você tiver uma probabilidade um pouquinho maior do que esse nível de significância, né, você não fica tentado a dizer que, sei lá, dá um jeito de dizer que não, é válida, mais ou menos válida, não sei o que, blá blá blá. Não,
você fixa. Se der um cisco a mais, você então rejeita ou aceita ou não rejeita a hipótese nula. Tá bom? Bem, esse valor P, né, sempre que ele for menor ou igual ao nível de significância alfa, né, do teste, a hipótese nula deve ser rejeitada ao nível de significância alfa declarado lá no passo 2. Ok? Até fins do século XX, né, século passado, nos artigos científicos era suficiente o pesquisador informar nos resultados do teste, nas publicações, etc., apenas que o teste era significativo ao nível alfa declarado na seção lá de análise de dados do artigo. Tá? Tipo assim, P menor que 0,05, ou então P menor que 0,01, né? Onde o P significava a expressão valor P. Né? Nos artigos a gente não escreve valor P igual a tanto, a gente só escreve P igual a tanto. Então, P menor que 0,05 e P menor que 0,01 era suficiente. Né? E por que isso? Porque a gente não tinha capacidade de cálculo suficiente para que a gente pudesse determinar o exato valor P. Tá? Atualmente, os editores exigem essa informação específica do valor P nos resultados dos artigos, seja para rejeição ou para não rejeição da hipótese. Ou seja, não é porque para dizer só quando é menor que 0,05, né? Ou seja, P igual a 0,031, por exemplo. Não, né? Quando for maior também, né? P igual a 0,748, você também escreve, tá ok? Então, os editores então exigem que esse valor P dos resultados seja para rejeição ou não rejeição da hipótese nula, tipo P igual a 0,023 ou P igual a 0,498, como eu falei. Se o valor P for menor do que 0,05, por exemplo, igual a 0,000034, aí já não precisa uma coisa tão minúscula dessa. Então eles aceitam a gente colocar apenas que é P menor que 0,001. Tá bem? Não precisa menos do que isso, não precisa ficar especificando, porque é muito pouquinho mesmo o erro. Tá? O nível de significância do teste, sendo igual a alfa, né, permite interpretar o valor P, quando ele for menor do que o nível de significância, como sendo o menor valor que o pesquisador poderia assumir para o nível de significância e ainda assim rejeitar a hipótese nula. Tá? Ou seja, se você fixa o nível em alfa igual a 0,0, alfa menor do que 0,001, se você tiver alguma coisa que seja menor do que isso como resultado, 0,0002, significa que esse 0,0002 você podia baixar o teu nível alfa até esse 0,02 e ainda assim você rejeitar a hipótese nula. Tá? É essa a ideia do valor P. Tá? Por isso que a gente fixa o alfa antes de executar o teste. Bom, quanto menor for o valor P abaixo do nível de significância do teste, menos risco o pesquisador está correndo de estar tomando a decisão errada. Tá? Bom, o valor P pode ser então calculado pelo Excel usando a função estatística a tal dist.normp, que é aquela da normal padrão. Tá? Ou seja, então, se a variável
de teste for a estatística Z e o teste for bilateral, você deve usar essa configuração aí na célula do Excel, igual a 2 vezes, abre parênteses, 1 menos dist ponto norm P do valor de Z, tá? Porque ele vai te dar a probabilidade de uma das rabeiras e você multiplica por 2 porque a hipótese é bilateral, o teste é bilateral, tá? Se a variável for a variável Z, né, ou seja, normal padrão, e o teste for unilateral à direita, você vai calcular esse valor P todo por um lado só, ou seja, e você deve usar essa função aí, igual 1 menos dist ponto norm P do valor Z observado, tá? Para que a gente obtenha o valor P, que agora é unilateral à direita. Se a variável de teste for Z e o teste for unilateral à esquerda, então você usa apenas dist norm P de Z. Para obter então o valor P agora unilateral à esquerda. Tá? Aí saiu um erro aí, mas é à esquerda. Vou consertar isso depois. Onde o valor de Z minúsculo, né, é o valor da estatística de teste, quando esta for a normal padrão. Ou seja, se for uma estatística de teste qualquer, você reduz a padrão e aí chega a essas conclusões aí. Ok? Bom, ainda sobre o valor P, né, uma outra forma de se obter o valor P de um teste estatístico, utilizada antes de ser possível a obtenção com essas facilidades computacionais, não é isso? Era a utilização de tabelas publicadas das estatísticas de teste, onde o valor próximo ao valor exato, né, quase sempre deveria ser alcançado por interpolação entre os valores publicados na tabela. Tá? Antigamente era mais difícil você calcular o valor exato, por isso que a gente usava aquelas coisas de P menor que 0,05 e P menor que 0,01, tá, ok? Mas hoje em dia, com as facilidades computacionais, você já pode resolver isso e apresentar o valor real do valor P, tá bom? Então a gente encerra aqui essa parte, né? E no próximo segmento a gente vai trabalhar agora com testes estatísticos específicos, tá? E aí nós vamos utilizar um software estatístico, né? Eu vou dar exemplos com o SPSS e vou dar exemplos com o tal Biostat 2, que se alguém não tiver o SPSS disponível, o Biostat 2 pode ser obtido, né? Ele é um pouco mais simples que o SPSS, mas funciona, tá bom? Até mais então, tudo de bom para vocês.